Pra quem tava achando que a campanha publicitária da Sydney Sweeney pra marca American Eagle não tinha como piorar, tá super enganado, porque sempre tem como piorar. As a blonde, semi-large chested woman, I have always tried to give Sydney Sweeney the benefit of the doubt. But I have to draw the line here. A Sydney é registrada no Partido Republicano lá nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, que é um estado bastante conservador desde 2024. Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui de novo? Nossa, a gente tem que trazer os próximos desdobramentos da treta da Sydney Sweeney. Gente, ontem eu fiquei até chocada, que eu até mostrei pra Isadora de noite, que eu falei, gente, o mundo caindo, e esses eram os stories da Sydney Sweeney. Nunca a gente viu uma pessoa enfrentando uma crise de PR tão violenta sem se pronunciar a respeito de absolutamente nada. A gente fez um vídeo, né, semana passada, sobre a Sydney Sweeney, as críticas sobre ela na internet, dela ser essa menina que, tipo assim, antes a internet tinha abraçado como alguém que talvez era sexualizada demais contra a sua vontade, pra depois, talvez, olharem com outros olhos e falar, será que é contra a vontade dela mesmo? E começarem a soltar a mão. Só que nada tava nos preparando pra poucos dias depois o caldo tornar ainda mais e mais coisas acontecerem com o nome da Sydney Sweeney. Desde a American Eagle vir se explicar sobre a campanha que foi lida como totalmente eugenista, a campanha de jeans, que a Sydney Sweeney é a garota propaganda, agora ela é meio que embaixadora da marca, até ela ter a vida dela totalmente vasculhada e as pessoas descobrirem que a Sydney Sweeney é afiliada do Partido Republicano nos Estados Unidos, que, se você não entende muito da política americana, seria um partido mais à direita. Não fazendo julgo de valores, mas essa é a verdade, e muitas pessoas acham que isso não condiz com alguém que ganhou sua fama mainstream e toda a sua fortuna numa série onde a gente tem duas protagonistas, né, mulheres lésbicas, uma mulher negra e uma mulher trans. Inclusive a Hunter Schafer, uma das pessoas do elenco, que também é uma mulher trans, que teve os seus passaportes totalmente mudados na nova administração do Trump por não aceitar o fato dela ser uma mulher transgênero. Então agora, como eles só aceitam os sexos biológicos das pessoas, pessoas que já tinham seus documentos mudados de uma vida inteira, agora tendo que ser expostos por causa dessas novas medidas da administração que, pelo visto, é chancelada pela Sydney Sweeney. Vamos entender o que tá acontecendo com a internet, por que a galera tá puto com ela. Se inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Vai seguir a gente também nas redes sociais, tá, galera? A galera que segue por lá já tava sabendo que esse vídeo ia sair, tava se preparando, a gente pediu ideias de vídeo, inclusive, também pelas redes sociais. Tem muitas coisas que vão sair porque vocês mandaram. Exatamente, vocês dão ideias pra gente. Então, assim, se você fica só aqui, você perde muita coisa. Eu diria que é tudo. Bom, gente, como a Nath disse, a gente fez semana passada um vídeo falando sobre a Sydney Sweeney, sobre toda a polêmica da hipersexualização dela ao longo de sua carreira, principalmente, né, no seu primeiro grande papel que a estourou, que foi Euphoria, e que resultou em vários outros projetos também que ela trouxe pra gente, que mesmo que não fossem sexualizados por si só, a campanha por trás, a propaganda por trás acabava levando pra esse lugar, como, por exemplo, comédia romântica Todos Menos Você, que por trás ali tava toda uma polêmica de possível traição, o ator principal, que era o Glenn Powell, que namorava na época, ela também era noiva na época. Então, assim, a carreira da Sydney Sweeney sempre teve ali um tom velado, um pouco mais sexual do que, de fato, às vezes os projetos que ela tava fazendo. Várias propagandas que ela já pegou ao longo da sua carreira também, até propagandas de cosméticos, eles davam um jeito de colocar um tom mais sexual ali, e foi algo que foi deixando a galera assim, tá, antes ela já veio se mostrar um pouco incomodada com essa hipersexualização. There was a storyline of what is happening in Cassie and the sexualization that's happening in Cassie because of her nude photos that got leaked and just the perception of others on her because she has boobs. And then I see that happening to me in real life, even though everyone watched Euphoria. I go, did you not Did you miss the point? Did you miss the... Exactly. Yeah, that must be really frustrating. Exactly. A internet a abraçou nesse lugar, só que agora, pelo visto, ela não tá tão incomodada mais, já que é só esse tipo de propaganda de projeto que ela tá pegando. E conforme a carreira dela ia avançando, a gente via que, tipo assim, não se tratava mais de uma atriz que tava chegando aí na cena com 20 e pouquinhos anos e com pouco poder em Hollywood. Agora estamos falando de uma mulher que daqui a pouco vai ter 30 anos e que tem sua própria produtora e que literalmente cherry picks her jobs, entendeu? Exatamente. Escolhe a dedo os seus trabalhos, porque na maioria das vezes ela mesma é a produtora deles. Então, a gente tá falando de uma pessoa que tem poder. Então, ela mesma se coloca nesse lugar. E eu acho que é muito
muito incrível, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. Duas histórias que estão muito em alta, tanto o cancelamento da Sydney Sweeney quanto o ressurgimento desse segundo ato da carreira da Pamela Anderson. Eu vi um vídeo sobre a Pamela Anderson e ela contando, né, tipo, tudo que ela passou na vida dela, principalmente que agora ela tá namorando Liam Neeson. A gente pode fazer um vídeo, se vocês quiserem, sobre toda a vida bizarra da Pamela Anderson, tudo que fizeram com essa mulher, que é a nossa mãe, assim, eu olho pra ela, eu vejo a minha mãe, sabe? Sim. Ela é uma mulher guerreira, uma mulher linda, por dentro e por fora, mas que antes as pessoas só viam a beleza dela por fora. E é muito interessante porque a gente tá vendo esse momento, por exemplo, da Pamela Anderson. Eu vi um comentário de uma pessoa falando, tipo assim, porque a Pamela falou, cara, eu sempre soube que eu ia refazer minha vida e que ela seria linda, mas que faltava algo, porque eu gostava de atuar. Eu não era só um rostinho bonito, eu era uma pessoa que tinha algo a dizer pela arte que eu fazia. E agora as pessoas finalmente estão dando pra ela as flores que ela sempre mereceu, que ela é uma grande atriz. Ela não é só peitos ou uma boca bonita ou uma bunda. Eu vi uma pessoa falando assim, o que tá acontecendo com a Pamela, todo mundo desejava que acontecesse com a Marilyn, mas não deu tempo. Então, a gente vê essa diferença dessa dicotomia de uma mulher que foi colocada naquele lugar da Marilyn Monroe contra a sua vontade, de uma mulher que talvez não esteja ali como vítima bosta nenhuma. Por isso que eu acho que tá tão gritante ainda tudo que tá acontecendo em volta da Sydney Sweeney. A gente explicou pra vocês na semana passada o último cancelamento bizarro envolvendo a Sydney Sweeney, que era a propaganda que ela fez com a American Eagle. A American Eagle é uma marca de jeans dos Estados Unidos. Inclusive, é uma marca que a gente comprou bastante lá nos Estados Unidos. Eu amo, é minha marca preferida de jeans, tá? Tipo, fazendo não acepção, assim, do que eles escolheram agora pra campanha publicitária. É uma marca de jeans muito boa. Exatamente. Então a gente tá, tipo assim, também nos corroendo por dentro de pensar que a marca, as pessoas por trás da marca pensaram nessa propaganda e levaram ela à tona. Era uma propaganda que fazia muitas referências à campanha da Calvin Klein, da Brooke Shields, há muitos anos atrás, quando a Brooke Shields era apenas uma menina de 15 anos. Outra pessoa que, assim como Marilyn Monroe, assim como Pamela Anderson, foi muito escrutinizada pela sua beleza, se foi colocada num lugar que não merecia estar. Exato. Temos vídeo, inclusive, da vida tenebrosa da Brooke Shields. Se vocês quiserem entender, foi uma propaganda que deu muito o que dizer na época, porque ela também falava dessas coisas de higiene. E agora a gente vê isso se repetindo com a American Eagle e a Sydney Sweeney. Obviamente a Sydney Sweeney é uma mulher maior de idade, então não é sobre isso, mas é sobre a mensagem por trás dessa campanha. Ela aparece, né, vestindo um jeans, falando sobre os seus genes. Eles fazem um trocadilho com a palavra jeans e jean, que é gene em inglês, que pronuncia-se da mesma forma no inglês. Então é um trocadilho que eles fazem com a forma de pronunciar a palavra, falando que a Sydney Sweeney tem bons genes. Bons genes, assim, que deixa ela bonita, por exemplo. Só que quando a gente vai olhar, é uma pessoa estereotipicamente bela, dentro do aceito, né? Ela é uma mulher alva, ela é uma mulher com cabelos claros, ela tem olhos claros, ela tem o corpo que a sociedade julga perfeito, assim, tipo, ela é magra, ela tem seios grandes. Então, ela tem bons genes, e quem não tem bons genes? Historicamente falando, gente, eu sei que sempre volta, tem umas pessoas que voltam, ai meu Deus, mas essa militância... Gente, quando você fala que uma pessoa tem algo bom, significa que tem pessoas que têm algo ruim. Sim. Tipo, O jogo de valor muito acontece. de cabelo, por exemplo. Ah, e tal pessoa tem cabelo bom. Significa que tem gente que tem cabelo ruim. O que é cabelo bom e o que é cabelo ruim? Mesma coisa de gene. Se você fala que a Sydney Sweeney tem um gene bom, o que é um gene ruim? Porque Isso. tem a contrapartida. Tem que Se ter. tem luz, tem escuridão. Se tem som, tem silêncio. Se tem um gene bom, tem um gene ruim. Qual que é o gene ruim? Historicamente falando, a gente já está falando do gene ser bom, aquele que sempre foi visto como bom. Qual que é a conversa que isso perpetua? Ai, mas vocês estão indo longe demais. Tamo mesmo? Jura? A gente tá mesmo. Isso de verdade é dentro de você. A gente tá indo longe demais porque essa é uma ideia que não surgiu agora. Essa é uma ideia que existe desde que o mundo é mundo. E a gente vê se perpetuando e causando diversas violências ao redor do mundo. E divisões étnicas e divisões entre pessoas, que muitas vezes as pessoas mesmo que causam as divisões falam, Não, mas eu não vejo cor. Nós somos uma coisa só, raça humana. mas bom, esses tipos de microagressão velada é o que causa a divisão da raça humana, né? Então se vocês querem a união, não é por esse caminho, não. A gente tá literalmente vivendo num momento em que os imigrantes estão sendo deportados dos Estados Unidos. A gente tá vivendo um momento, a gente tá tendo uma limpeza étnica lá em Gaza. A gente viveu um momento em que apenas 70, 80 anos atrás, a gente teve massacre na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de pessoas sendo mortas. Então, assim, essas coisas, elas existem, entendeu? E eu sei que elas são são discussões que são muito mais amplas do que a gente tá tendo aqui num vídeo de fofoca. É só pra vocês entenderem da onde que a internet tá partindo, entendeu? As coisas, as discussões, elas não acontecem a troco de nada. E muitas pessoas a gente vê, inclusive a gente fez um vídeo na semana passada também pra falar sobre a Sydney. Nos comentários do nosso próprio vídeo a gente vê muitas pessoas falando: Isso é inveja. Ah, porque essas pessoas estão com inveja da beleza da Sydney Sweeney. isso é reduzir
tanto a discussão. É imbecilizar um pouco, porque, tipo assim, essas mesmas pessoas, por exemplo, principalmente homens na internet que ficam... Essas feias, gordas, não sei o que, estão com inveja de Sydney Sweeney. Foram pessoas que fizeram ela chorar numa live por causa que ela tava fazendo aquele papel da boxeadora e tinha ganhado peso, músculos e transformado o seu corpo pra uma versão menos desejável pras pessoas. E são essas mesmas pessoas que, quando ela fizer 30 anos, que não vai demorar, daqui a pouquíssimos anos, vão falar merda da aparência dela. Porque a partir do momento que essas mulheres fazem 30 anos, que no caso da Sydney Sweeney daqui a 2 anos, elas perdem totalmente seu valor. Ah, precisa nem esperar não, porque há um tempo atrás saiu uma foto da Sydney Sweeney na praia, de biquíni, maravilhosa, ela é linda. E essas mesmas pessoas que estavam falando essas coisas que todo mundo tem inveja da Sydney Sweeney, as pessoas que ficam babando nela, estavam criticando porque o corpo dela tava diferente das fotos. Nossa, essa aí é o grande catfish, né, desse século. A gente tem que ter muito cuidado com a mão que a gente tá mendigando alimento. A mão que a gente tá segurando, porque senão a mão que vai soltar a nossa e derrubar a gente do penhasco rapidinho, né? Essas pessoas que eu acho que a gente tá construindo a carreira para serem seus apoiadores, na verdade são pessoas bem instáveis que vão largar a carreira dela assim que ela atingir ali alguma coisa que seja um indesejável pra essas pessoas. É o que eu penso, entendeu? Mas vamos ver o que a internet tá pensando e por que esse cancelamento ficou tão grande assim nas redes sociais. A Sydney Sweeney é uma mulher belíssima e muito atraente. Ninguém tá falando o contrário disso. Então... o problema nunca foi reconhecer a beleza dela. Os Red Pills do Twitter, os homens já falando, já reduzindo toda essa discussão a simplesmente vocês estão com inveja. Porque não é sobre posar, não é sobre beleza. O que pega é que essa campanha que ela fez pra American Eagle, que foi uma campanha inspirada em outra campanha da Calvin Klein, da Brooke Shields, há muitos anos atrás, que ela também tá tentando vestir um jeans e falando lá essas coisas de genética e tal. Só que nesse comercial a Sydney Sweeney fazia um trocadilho entre jeans e jeans. Tipo, jeans de vestir e jeans de genes. Os meus jeans, né, esse trocadilho, meus genes são azuis. Não só nessa peça, mas num todo, ela se propôs a ser um objeto de olhar masculino para os homens. Viu no trabalho dela uma oportunidade de lucrar sobre o olhar masculino de uma forma absurda. Todos nós podemos ver uma oportunidade de lucrar com o olhar masculino. Esse foi o jeito dela. Ela entendeu que ela era um corpo e uma cara branca e loira e os olhos azuis o suficiente, magra e peituda o suficiente para chamar a atenção de homens, principalmente os homens conservadores tradicionais americanos que são eugenistas e que acreditam que essas são as mulheres mais bonitas e perfeitas do mundo. E as mulheres que não têm esses genes, elas não são tão perfeitas assim pra procriar. Isso não é uma coisa que foi criada pelo Trump, isso não é uma coisa que foi criada hoje, isso não é uma coisa que foi criada esse ano. Isso já existe há muito tempo. Então, principalmente na história dos Estados Unidos, e agora a gente tá vendo uma deportação em massa que o Trump tá fazendo, não é verdade, gente? A gente tá deportando em massa imigrantes. Existe um ódio pela etnia diferente, pela cultura que não é a cultura americana. E se olha e fala, tudo que não é igual a isso aqui, a essa branquitude aqui, não é bem-vinda e também não é tão especial assim. Também acho que esses homens fazem a carreira dela, né? Ela não existe muito pro olhar feminino. Mas uma pessoa que topa fazer essa campanha, ela tem em mente que tipo de discurso ela tá se aliando. If you're criticizing Sydney Sweeney, you must be jealous that she's just so sexy, beautiful, delicious, and you're not. What I would say if I was a stupid, bumbling idiot of a male. No, I'm not jealous. I have nothing to be jealous of. She was casted as an actress to convey a racist message. American Eagle paid for this message to be spread. It's hard because the more we talk about this, the more their stocks go up. The more we talk about this, there are comments of white people, racist, bumbling idiots saying, oh, well, I'm gonna go to American Eagle tonight, glad to know that they're on the right side of history. I think a lot of people don't quite understand what eugenics is either, so let me break this down to you. Eugenics is the belief system that genes are inferior to another, and genes are superior to another. And that these bad genes can and should be outbred, which is racist rhetoric, concerning rhetoric. They weren't just saying, hey, you're pale with blue eyes and blonde hair, I just want you to know that you're beautiful. That's not what eugenics is. A lot of you are taking this as a compliment when it's actually at another demographic's expense. You are racist if that's your response to this situation, and honestly, you're misogynistic if you genuinely believe any woman who criticizes another woman is just jealous of her beauty. No women are sitting around here jealous of Sydney Sweeney. Like, I hope y'all understand that. Like, guys, fellas, compadres, no woman is sitting around going, gee, I wish some dirty ass dude who washes himself on Tuesday only with a greasy ass mullet was thirsting after my ass right now. That is not a thought
That is not a thought that is going through any woman's head right now. As a blonde, semi-large chested woman, I have always tried to give Sydney Sweeney the benefit of the doubt. But I have to draw the line here. Because this weird jeans ad for American Eagle is at best ignorant and at worst, like, literally promoting eugenics. Not to mention, like, from a marketing standpoint, it just doesn't make sense. Presumably, you're trying to market to women. And you're doing that because you think that all women want to look like you because you are the male gaze. Mind you, in the era of decentering men, like, did no one do any market research? But anyways, essentially the message is that everyone should want to look like you because you are a woman that embodies the male gaze. And while you cannot help that yourself, you can help by not promoting the idea that women's sense of value and their desire should be rooted in how fuckable they are to a godforsaken man. Where was the outrage over this ad? I mean, can you guys just admit that you hate white people now? Just come out and say it. Be honest. So, hey, Miss America, you want to know why nobody's outraged by that ad? Because it's fake. Yeah, you know what I hate, Miss America? I hate how often Trump supporters sit in their car complaining about some bullshit that you guys made up. All someone did was take this picture and add their own text on the screen. That is literally all it takes to trick a Trump supporter. Look at these two photos. If one of them offended you and the other one didn't, I need you to tell me why. I just need some sort of explanation. Make it make freaking sense. You see, this is what happens when people don't understand context before crying about a double standard. Beyonce is laying in jeans in a simple photo, a fashion ad. That's literally it. Sydney Sweeney's ad wasn't like, oh, these jeans are so cute, they're comfy, and if you wear them, you'll look just like me. American Eagle literally marketed it as genes, G-E-N-E-S, and then leaned into the idea of genetics being passed down while showcasing a blonde-haired, blue-eyed white woman. That is textbook eugenics imagery, celebrating a specific lineage of desirable genes through fashion. So no, the outrage isn't just because she's white, it's because the campaign explicitly referenced eugenics, which has a violent and racist history. Wait, I thought that the super sexed up American Eagle ad with Sydney Sweeney with all the eugenics and Aryan race overtones being for domestic violence awareness was a joke. You mean to tell me that this is actually trying to raise money for domestic violence awareness? What do you mean? Oh, and before anybody's like, oh, this is marketing genius because people will actually buy it because of Sydney Sweeney and will raise money, you're welcome. I need you to look at me and out loud say the words, I have never cared about domestic violence before this. Cara, a gente pegou muita opinião na internet, tá? Pra vocês verem que, tipo assim, não é uma, não é duas, não é são milhares de pessoas. Não são mulheres, não são só mulheres que não são brancas. Tem homens aqui também. Não é pessoas fora do padrão. Não. Tem todo mundo aqui. Tá todo mundo todo mundo que faz sinapse. Todo mundo que pensa. Tá, assim, na mesma E eu falo linha. isso num lugar, assim, muito confortável, de, tipo assim, eu fiz comunicação social com especialização em relações públicas, eu estudei publicidade, essa campanha não passaria pelo meu crivo de maneira nenhuma. Não, e pensar o tanto de reunião que passou e que as pessoas aprovaram até chegar a sair, de fato, essa campanha. É um tanto de gente que, tipo assim, igual uma das pessoas aqui falou, não fez uma pesquisa de mercado, Não fez. Tá datada, tá ruim. Causou controvérsia? Causou controvérsia. Tá na boca do povo o nome da marca? Tá na boca do povo. Subir as ações, mas a que custo? Vocês acham que esses stock highs aí, essas coisas de ações subirem da American Eagle é uma coisa que vai sustentar? Vai durar mesmo? Vai durar a longo prazo? Realmente é uma coisa que criou raízes? É uma sustentação? É uma fundação firme de concreto? Ou é um castelo de areia? É, que tá a pergunta. E ainda tem a questão que a galera achou também totalmente insensível eles usarem essa propaganda pra promover um jeans que todos os seus lucros vão ser destinados a campanhas de conscientização para a violência doméstica. Gente, a gente tá vivendo um episódio agora no Brasil tenebroso, né? Sobre um homem que bate sua parceira com mais de 60 socos, o que foi inevitavelmente lido pelos profissionais que estão julgando casos delegados como uma tentativa explícita de assassinato. E é esse tipo de campanha, com essa mensagem que vai ser usada para financiar ajuda a essas mulheres, sendo que, estatisticamente falando, mulheres que não são brancas são as maiores vítimas desse tipo de violência, historicamente falando. É assim, não, foi uma escolha de marketing, uma escolha de narrativa tenebrosa e todos nós precisamos concordar com isso, gente. Pelo menos com essa parte aí, pelo menos você tem que concordar
concordar. Não, gente, não foi não de bom estamos tom. fazendo julgo de valor às opiniões políticas que cada um tem direito de ter num Estado democrático de direito. Não é sobre isso. Mas é sobre fazer sinapse. Por favor. E, obviamente, depois de toda essa repercussão, a American Eagle teve que vir falar alguma coisa, né, gente? Eles não falaram nada com nada, basicamente. Eles colocaram algumas palavras no fundo azul e disseram assim, ó, Sydney Sweeney tem jeans incríveis, tipo jeans mesmo. Sempre foi sobre os jeans dela, a história dela. Continuaremos a celebrar como todos usam seus jeans American Eagle com confiança do seu jeito. Jeans são incríveis, ficam bem em todo o mundo. Foi só isso que eles disseram. Eles, assim, o que eles fizeram? Não vamos admitir que a gente criou uma propaganda eugenista. Vamos só falar, gente, pelo amor de Deus, vocês entenderam errado. Mas, vamos lá. Existem algumas coisas que eu colocaria se eu tivesse no time de PR desse pedido de desculpas. Vamos colocar como um equívoco sincero. Vamos acreditar nessa piada, porque não é possível que, dentre 30 cabeças pensantes numa equipe de publicidade, alguém não se alertou e não se atentou pra isso. Primeiro, troque de equipe. Você tem 30 pessoas incompetentes ali. Porque um dos motivos pra gente fazer inúmeras reuniões sobre uma campanha publicitária é também pra identificar pesquisas de mercado e possíveis erros que podem passar num pente fino para ruídos na mensagem. Perfeito. Então vamos lá. Mas vamos acreditar nesse equívoco sincero, tá? De que realmente tinham 30 pessoas ali que estão cuidando de tanta coisa que isso passou batido. Eles só queriam colocar uma gostosa na capa que tá com o nome em alto, porque é uma atriz que é muito relevante nos dias de hoje, pra falar que ela tem bom denim, entendeu? Jeans bons pra você comprar. Beleza? Fé. Dito isso, existe uma máxima, né, no ruído de mensagem, quando a gente estuda, quando a gente fala disso em campanhas publicitárias, que é, mesmo que não houvesse a intenção para algo, se isso foi percebido por uma massa de pessoas, há que a gente endereçar esse ruído. Então a culpa não é da massa de pessoas que entenderam esse trocadilho. A culpa é da empresa que não percebeu que esse ruído poderia acontecer. Eu teria redigido um texto como Relações Públicas da marca dizendo assim, quando bolamos a campanha, tudo que queríamos, igual eles falaram ali, essa é a explicação. Porém, entendemos que foi uma grave falha nossa não perceber que poderia haver um ruído na mensagem, que as pessoas poderiam entender de uma outra forma, e isso foi o que aconteceu e abriu nossos olhos para que campanhas futuras, erros como esse não sejam mais cometidos. O que a gente quer dizer é que a gente quis expressar os valores da nossa empresa, que todos que comprarem os nossos produtos podem ter jeans bons e andar com confiança em seus corpos e suas identidades na rua com a nossa marca. Nos perdoe, estaremos aqui para fazer diferente a próxima vez com, sinceramente, American Eagle. Pronto! Seria um outro pedido de desculpa. Seria um pedido que realmente abraçaria as questões da internet. Que não foi feito. Basicamente, eles falaram que todo mundo é maluco, todo mundo é louco. Vocês não entenderam, gente? É sobre a história da Sydney Sweeney. É sobre os jeans dela. E realmente, tipo assim, dentro dessa vertente, não cabe a Sydney Sweeney se desculpar, porque ali realmente não é ela quem escolhe. Ela só escolhe se associar a essas marcas. Mas não é ela que bola a campanha publicitária. Não foi ela que sentou na American Eagle e falou, olha, eu tenho uma ideia genial aqui pra vocês. Vocês vão amar. Não. Só que aquela coisa, né? Igual quando a Kendall Jenner fez aquela campanha da Pepsi, gente, uma campanha totalmente, tipo assim... Fora de tom, que era basicamente, tipo assim, uma revolução ali de estudantes versus a polícia. E a Kendall Jenner aparece com uma Pepsi pra um policial, assim. Para de brigar com os estudantes, para de brigar com os militantes, toma uma Pepsi, vamos resolver as nossas diferenças. E a galera ficou tipo assim, então era só isso que aquela menininha chinesa que foi alvejada precisava. E que as milhares de pessoas que são alvejadas, encontros brutais contra exércitos e militares precisam, então é dar uma Pepsi, Kendall Jenner. E ela mesmo não era a pessoa encarregada disso, mas ela falou no Keeping Up with the Kardashians, chorou, deu sua versão da história. A Sydney Sweeney, se quiser muito primar, mas eles estão de novo nessa vertente, né, na carreira dela, e as pessoas encarregadas da carreira dela, nessa vertente de vamos fingir que nada está acontecendo, porque ainda não espirrou bizarramente. Não é tipo, crimes não estão sendo cometidos aqui, percebe? Exatamente. Então eles estão nessa vertente. Agora, outra coisa aconteceu também nos últimos dias que piorou a situação da Sydney Sweeney pra internet. Basicamente, o BuzzFeed descobriu e liberou para nós a informação de que a Sydney Sweeney está registrada como votante do Partido Republicano lá na Flórida, um dos estados mais conservadores, por incrível que pareça, dos Estados Unidos. Então foi algo que, assim, mostrou assim, nossa, além dela ter participado de tudo isso, ela teve o estouro dela numa série, como a Nath disse, onde as protagonistas são duas mulheres lésbicas, uma negra e outra trans. E ela é votante e ela compactua com o Partido Republicano que tá fazendo essas deportações em massa e que literalmente fez a Hunter Schafer, colega de elenco dela, voltar com os documentos antigos pro seu nome morto? É algo que não caiu bem pra internet. Vamos entender o que aconteceu. E depois disso, o Trump ainda veio falar sobre isso. A Casa Branca veio falar sobre isso. Vamos ver um pouquinho o que aconteceu. Há quem tava achando que a campanha publicitária da Sydney Sweeney pra marca American Eagle não tinha como piorar, tá super enganado, porque sempre tem como piorar.
Várias pessoas se meteram aí no meio dessa história, fazendo ela piorar ainda mais, e a Sydney segue calada até o momento. Primeiro que vários usuários do Twitter, como era de se esperar, foram futricar a vida da Sydney e relembraram a história do aniversário de 60 anos da mãe dela. Nessa festa que aconteceu há alguns anos atrás, vários convidados estavam utilizando um bonezinho vermelho que vocês sabem exatamente o que significa. Aí a Sydney foi para as redes sociais dizer que aquilo não tinha nada a ver com política, foi se defender, né, dizendo que era um ato inocente, que não precisava politizar aquilo. O assunto passou, mas muita gente ficou com uma pulguinha atrás da orelha porque era bastante suspeito, né? E aí o que foi que aconteceu nessa última semana? O BuzzFeed, que é um site bastante popular lá nos Estados Unidos, publicou uma matéria dizendo que a Sydney é registrada no Partido Republicano lá nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida, que é um estado bastante conservador desde 2024. O Partido Republicano é a direita dos Estados Unidos, o partido do Trump. E aí, para piorar essa situação toda, depois que essa informação foi divulgada, a Casa Branca emitiu um comunicado defendendo a Sydney. Já não estava muito legal para ela, a imagem dela já não estava muito boa, aí a Casa Branca se mete nisso tudo e piora! Foi parar nas redes sociais um print de um post feito no LinkedIn da Ashley Shapiro. Quem é Ashley Shapiro? Ela é a vice-presidente de marketing da American Eagle, que é a marca envolvida na história toda aí, e ela fala especificamente sobre a Sydney Sweeney. Essa publicação da Ashley lá no LinkedIn, ela afirma que fez uma chamada de vídeo com a Sydney Sweeney e perguntou até onde ela estava disposta a ir com essa campanha. A marca já sabia que isso ia gerar discussões na internet, senão não tinham perguntado isso pra ela. E ela disse que a Sydney respondeu sem hesitação nenhuma: bora pra frente, bora tocar isso aí, bora fazer isso aqui, I'm game. Ou seja, eu tô Bora no pra jogo cima. aqui, bora fazer acontecer. Bem Virgínia Fonseca, né? Então todos os envolvidos dessa história aqui sabiam muito bem onde eles estavam tocando, onde eles estavam metendo o dedo e decidiram fazer mesmo assim. E tá muito óbvio que essa campanha foi desenhada especialmente para os conservadores dos Estados Unidos em todos os sentidos, tanto é que a marca teve um aumento de 10% nas vendas depois da publicação dessa campanha aqui. É, gente, tipo assim, o Donald Trump chegou a mencionar a Sydney Sweeney por nome num vídeo. She's a registered Republican? Oh, now I love her ad. Is that right? Is Sydney Sweeney? You'd be surprised at how many people are Republicans. That's what I wouldn't have known, but I'm glad you told me that. If Sydney Sweeney is a registered Republican, I think her ad is fantastic. Gente, isso causou revolta também na classe artística, tá? Pessoas como a Lizzo, pessoas como a Doja Cat, todas fizeram vídeo ou postagens recriminando a atitude da Sydney Sweeney. Genes are passed down from parents to offspring, often determined in traits like hair color, personality, and even eye color. My genes are blue. Basicamente, a Casa Branca, gente, o conselheiro mais antigo do Trump, o Steven Chung, falou o seguinte, ele falou assim, ó: a cultura do cancelamento está descontrolada, este pensamento liberal, distorcido, idiota e denso é uma grande razão pela qual os americanos votaram como votaram em 2024. Estão fartos dessa treta. O que a gente tá farto, na verdade, é dessa discriminação absurda que tá acontecendo agora, neste momento, em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Ai, gente, olha, é uma situação tão complicada. Eu só sei que a internet agora tá num lugar, assim, que eu acho que mais um erro é a Sydney Sweeney, tipo, é cancelada de vez, assim. Porque mulheres não voltam do abismo da mesma forma que homens, gente. E, assim, são muitos erros. São muitos erros. E você vê um total não ligar pra isso, porque ela sabe que o público que ela faz propaganda para não liga pra essas coisas. Acha mimimi. De onde ela tira o dinheiro dela, as pessoas não ligam pra isso. Qual que é a opinião de vocês, gente? Se inscrevam no canal, dá like nesse vídeo. E é isso. Um beijo, gente. Tchau!